abrir a carta de Paulo a Tito. Nós já estamos nesse livro, nessa carta já faz algumas semanas, né? E nós temos muitos ensinamentos para tirar desses 3 capítulos que rege essa carta do apóstolo Paulo a Tito. Hoje nós vamos falar um pouco da questão da igreja, da vida da igreja lá fora, do comportamento da igreja lá fora. Eu vou ler a partir do capítulo de número 2. Nós trouxemos o capítulo 1, nós falamos do versículo 1 até o versículo de número 4, depois nós falamos do versículo de número 5 até o versículo de número 16, e agora nós vamos adentrar o capítulo de número 2, que diz assim. Aqui Paulo está dirigindo a Tito, tá? No capítulo de número 2. Mas, quanto a você, suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheio de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e aos filhos, a viver uma vida com sabedoria e pureza, trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encorajem os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Deus, recorremos a Ti, Senhor, como o único Deus. E nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu possas, ó Senhor, fazer aquilo que está no Teu coração concernente, Deus, a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que de mim eu não tenho nada, Senhor. Todavia, Senhor, eu coloco a minha vida, eu coloco as minhas fraquezas, os meus pecados diante de Ti, e peço que o Senhor venha abrir a minha mente e a mente dos meus irmãos, para que possamos entender e compreender a Tua santa palavra. Não só compreender e não só entender,
mas também praticá-las, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti e rogamos a Ti que o Senhor venha fazer tudo o que está no Teu coração. Pai, alcança também famílias que estão nos assistindo, que não puderam estar aqui, que a palavra possa ir também de encontro com a necessidade dessas famílias, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Hoje eu posso falar amém, porque nos outros domingos não tem como eu falar amém. Tem ninguém aqui, né? Mas hoje tem. Amém, irmãos? Eu comecei a fazer várias palavras, várias pregações dessa carta. Porque é uma carta que nos ensina muito, tá? Desde a questão da pessoa do apóstolo Paulo, né? Eu comecei a falar sobre a questão do apóstolo Paulo, qual que era o propósito dele escrever essa carta aos membros lá de Creta, aos irmãos de Creta, né? O pessoal das igrejas de Creta, porque Creta tinha mais ou menos 100 cidades, né? Então eram muitas cidades para serem alcançadas e também doutrinadas, ensinadas, né? E aí então Paulo, ele das primeiras mensagens que eu trouxe, eu falei justamente do fato que às vezes a gente não dá muito valor no início da carta, né? E eu observo muito, porque lógico nós aprendemos a observar a forma em que Paulo escreve, a maneira que ele escreve, ele já está direcionando para alguma coisa, né? Ele quer tratar de algum assunto. E uma das coisas que eu passei aqui, eu não sei se os irmãos acompanharam nas suas casas, foi que eu gosto muito desse termo, ele usa, eu, Paulo, escravo de Deus. Ele usa a palavra escravo. Aqui ele se submete ao Senhor, aqui ele tem um Senhor. Ele não é dono da sua vida, ele tem um dono, e esse dono é o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Ele é o dono das nossas vidas. A gente não faz o que nós queremos. Nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor. Pelo menos nós lutamos para isso, né? Então, ele diz aqui, eu escravo, e também mostra humildade também do apóstolo Paulo, né? Na condição de escravo, ele se mostra uma pessoa humilde também, tá? E depois ele diz, e apóstolo de Jesus Cristo, aqui ele defende o seu apostolado. Ele defende o seu apostolado. A gente vai ver em outras cartas, o pastor Caio também está ensinando a carta aos Efésios, já ensinou também Filipenses, né, pastor? Colossenses, enfim. Paulo defende muito o seu apostolado, porque ele era criticado por essa questão dele não fazer parte dos 12 discípulos lá. Ele não fazia parte, né? Ele foi chamado por Jesus Cristo no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Então ele defende muito o seu apostolado. Tá? Então, ele diz assim, escreve essa carta, e ele fala para que ele foi enviado. Para que Paulo foi enviado? Para que ele foi escolhido por Jesus Cristo? Ele foi enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar a verdade. Essa palavra que ele coloca verdade, por que ele coloca essa palavra verdade? Porque os cretenses eram mentirosos. Era aquela ilha, aquelas cidades, o povo costumavam mentir muito, eles contavam muita mentira. E isso não faz parte da nossa vida. Não existe mentirinha, não existe mentira pequena. Mentira é pecado. Eu até comentei aqui na época, no dia que eu ainda estava pregando, que eu me lembro que um dia no meu trabalho o telefone tocou aí. Eu fui atender, a pessoa falou, foi eu falar que não estou. Falei, então eu não vou atender. Porque se eu atender e falar que vou perguntar de você, você está aqui. Entendeu? Então essa questão nós temos que entender. Não existe mentirinha, nem mentira pequena. Mentira é pecado. Entendeu? E aí então Paulo, ele já coloca aqui, para ensinar a verdade. Então essa questão de verdade, ele já coloca, indo contra as atitudes dos cretenses. Depois, então, ele entra no versículo de número 5, ele fala assim, por que ele mandou Tito? Por que ele mandou Tito? Ele mandou Tito para colocar em ordem aquilo que estava em desordem.
as igrejas estavam em desordem, a cidade estava em desordem. Então ele colocou Tito, porque Tito tinha esse perfil. Nós temos que entender também, Tito ele tinha esse perfil, falei também na outra oportunidade. Timóteo não servia para essa função, porque Timóteo ele era uma pessoa tímida, era uma pessoa talvez mais reservada, né? E aí Timóteo já servia para cuidar dos Efésios, cuidar da igreja aos Efésios, tá? E Tito, ele tinha esse perfil para cuidar desta igreja e para cuidar da igreja de Corinto também. Porque se vocês lerem a primeira carta, vocês vão ver qual que eram os problemas que tinha lá. Eram muitos problemas. E então Tito, ele tinha esse perfil, ele era uma pessoa firme, tá? Eu acredito que ele era uma pessoa durona, né? E ele era firme naquilo que ele falava e ele tinha esse perfil. E o apóstolo Paulo precisava dele para resolver essa questão. E o que ele fez? Ele disse, deixei você na ilha para quê? Para que completasse o trabalho e nomeasse presbíteros. Ele usa no plural, presbíteros. Por quê? Porque seria, eu creio que a ideia deles era enviar um ou vários para várias cidades para administrar a casa de Deus. Qual que era o problema da igreja de Creta? Qual que era o problema? O problema era o comportamento da igreja frente ao mundo. Coisas difíceis hoje. A gente prega a palavra, a gente ensina a palavra, mas as pessoas continuam com o mesmo comportamento, dando mau testemunho. Entendeu? Então aqui, ele escreve essa carta para colocar em ordem aquilo que estava em desordem. Entendeu, irmão? A gente está cansado de ver se a gente fosse numerar, são várias pessoas. Ultimamente vocês têm acompanhado, na mídia vocês têm acompanhado, são escândalos pós-escândalos. O nosso comportamento lá fora tem que ser diferente. Nós não podemos viver uma vida aqui e uma vida lá fora diferente. Eu não posso ser bonzinho aqui e lá fora eu vou viver do jeito que eu quero. Não, a sua vida é uma vida controlada por Deus e pelo Espírito de Deus. O seu comportamento lá reflete o que você está aprendendo aqui. E aí, se você não vive, tá, lá fora a palavra de Deus e os ensinamentos, você pode pregar para quem que você quiser. A pessoa fala, não vou na igreja. Eu tenho até eu ainda comentei, tem um rapaz que trabalha com a gente, eu falei assim, a igreja que aquele camarada vai, Jesus passa longe dela. Então assim, são muitos escândalos, sabe, o comportamento. Paulo, ele valoriza muito, nós temos que valorizar a palavra de Deus, temos que valorizar o sacrifício de Cristo. Muitas pessoas não valorizam o sacrifício de Cristo. Ele morreu por mim, morreu por você, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida. No final do capítulo 2, ele vai falar por que Jesus Cristo morreu e o que ele precisa, ou o que ele fez por nós e tem feito por nós. A questão do apóstolo Paulo era essa, era defender realmente o evangelho de Cristo. É defender o evangelho. E nós temos que defender esse evangelho. Nós temos que confrontar o pecado lá fora, dos nossos irmãos, as falhas dos nossos irmãos, as fraquezas nossas. Nós temos que confrontar, nós não podemos aceitar. E o apóstolo Paulo, ele fala, constitui presbíteros e também bispos, além dos presbíteros que eram anciãos. Quando a Bíblia menciona presbítero, é ancião, pessoa de idade, pessoa idosa, pessoa que tem experiência, pessoa capacitada para tal cargo. E quando ele fala de bispo, ele está falando de supervisor. Além do presbítero, ele precisava de ter supervisores, superintendentes para cuidar. Olha o zelo do apóstolo Paulo. Nós precisamos de tratar as coisas de Deus com mais zelo, com mais cuidado, ser mais observar mais a palavra. E ele falou, não basta somente enviar os presbíteros, não basta simplesmente constituir os bispos. Essas pessoas têm que ter qualidade. Olha, veja bem, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Não é qualquer pessoa que pode ser pastor. Não é. Não é qualquer pessoa que pode ser um obreiro. Não é.
E eu disse na ocasião, quando eu fui ser consagrado, eu tinha que ir em São Paulo, ficava lá o dia inteiro, fazendo curso, depois ainda tive que passar pelo um crivo, tive que prestar, mandar tudo quanto é negativa de nome no SPC, no Serasa, na cadeia, em tudo. Eu tive que mandar negativa de tudo, eles estão certos. Tem ministério que a pessoa, ele vai chegar ao pastoreio, mas depois de 7 anos, passando por, malhando. Então, Paulo tem essa preocupação, e nós também não é diferente. Vocês têm que nos observar, vocês têm que observar os obreiros que usam esse púlpito, que usam do microfone, que pregam a palavra, que ensinam a palavra. Nós estamos lidando com coisa séria, a palavra de Deus é coisa séria. E Paulo, ele tinha essa preocupação. E ele falou assim, olha, não basta simplesmente colocar essas pessoas aí, eles têm que ter qualidade. E então ele vai enumerando aqui as qualidades que ele tinha que ter. Ele tinha um problema muito sério. Tinha obreiros que eram opositores ao evangelho, que estavam desviando famílias inteiras, por questão de ganho. Eles estavam correndo atrás de lucros. Estavam pregando a palavra, correndo atrás de lucros, tentando inserir heresias no meio do povo. Como que você vai saber discernir uma heresia se você não conhece a palavra? Se você não conhece a palavra, você vai aceitar qualquer coisa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Se você não conhece as escrituras, se você não conhece a palavra, você vai aceitar qualquer coisa. Jean brinca muito, né? Rola no sal aqui. É daí para frente. É daí para cima. Não conhece? Vamos aceitar tudo. Não, quem conhece a palavra, ele observa, ele retém o que é bom, diz a palavra. Ele observa, ele olha, ele ouve, observa e retém o que é bom. E infelizmente, não é só na nossa, vamos colocar a nossa comunidade, não é só a nossa comunidade na questão do ensino, não. São todas as igrejas. Quando você vai para a questão da palavra, do ensino da palavra, é minoria. Assim como na oração é minoria. É verdade. Oração é minoria, estudo é minoria. Por quê? Porque não atrai muito. Ficar ouvindo, sabe, sentado ouvindo 1 hora, 1 hora e meia de ensinamento. Mas isso que nos garante a salvação. Isso que nos mantém de pé. Isso que nos mantém por essa graça que nós alcançamos, que nós fomos alcançados, melhor dizendo, né, conhecendo a palavra, pela esperança que nós temos de vida eterna, pelas promessas que nós temos. Tudo isso nos faz esperar. Tudo isso pelo conhecimento nos faz insistir. Aí pode vir a luta que for, você está firme. Você está firme. Você não vai se abalar, porque você conhece a palavra, você está estruturado na rocha que é Cristo. Pode vir a luta que for, pode vir a pandemia que for, eu me mantenho firme. Não é pandemia que vai me segurar em casa, não é pandemia que vai fazer eu não orar, não buscar, não ler. Não, não é. E aí então ele entra no capítulo de número 2, aí ele entra tratando com a igreja. Veja bem, do versículo de número 5 até o versículo de número 15, ele vai falar das qualidades. E aí, não fica só na questão dos presbíteros e dos bispos, aí ele entra na igreja. E aí ele já começa, já dando um chega para lá no título. Falou, ó, você, quanto a você, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Você tem que ser espelho. Eles têm que olhar em você e não podem apontar o dedo para você e falar, você é isso e aquilo. Olha a responsabilidade de Tito. Quanto a você, olha, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. E aí ele entra assim, ó, aí ele já vai entrando, os homens mais velhos
deve exercitar o autocontrole. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole. A gente observa aqui, mas será por que ele escreveu? Com certeza tinha alguém lá que tinha um estupim muito curtinho. Tem gente que não tem nem estupim, né? Bastou falar, já explode, sem ter que acender. E autocontrole a gente adquire, sabe aonde? Na palavra de Deus. Gálatas 5, versículo 22 e 23. A palavra nos ensina isso. Quando ele vai falar de autocontrole, eu falei, peraí, lá em Gálatas fala. O apóstolo Paulo ensina lá em Gálatas que, olha o que ele ensina. Mas o Espírito produz esse fruto. Qual fruto que ele produz? Amor, alegria, paz, paciência. Coisa que a gente não tem muito, mas precisa de ter. E lutar contra isso. Né? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Autocontrole. Sabe? É aquele negócio, eu ouvi um palestrante falando assim, que você não tem que contar até 10. Você pode contar até mais. Dependendo do seu grau, né? Tamanho do estupim que você tem, você vai contando mais. Até deixando a adrenalina baixar. É assim, ele está falando agora com famílias. Ele está falando com o chefe da casa. Ele está falando com aqueles que administram a sua casa. São exemplos que precisavam de dar. Nós estamos falando de uma carta que foi escrita a uma igreja, a um povo que precisava de andar na linha para não envergonhar o evangelho. E aí então ele diz, olha, deve exercitar o autocontrole a fim de que sejam dignos de respeito. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Vocês têm que ser dignos de respeito, mas para ser digno de respeito, vocês têm que dar o respeito. Tem pessoas que querem ter respeito, mas não dão respeito. Eu conheço muitas pessoas assim, quer ser respeitada, mas não respeita ninguém. Não respeita ninguém. Nós estamos aqui lutando aqui, ó. Separando, colocando não sentar, resumindo o máximo de pessoas, reduzindo, né? Mas a gente sabe que tinha pessoas que estavam fazendo culto, porta fechada. Eu tenho que respeitar. Agora, do que adianta? Eu falo uma coisa aqui e faço outra lá. Eu falo aqui uma coisa e falo, não, pode vir, nós fecha a porta, ninguém vai ver nós. Eu estou dando um bom exemplo? Não estou. Entenderam, irmão? Então aqui ele está adentrando as famílias. Isso aqui é uma questão de família. É aquilo que os vizinhos estão ouvindo. É aquilo que o colega de trabalho está ouvindo. É aquilo que os estudantes estão ouvindo. Porque depois não adianta ficar bonzinho lá pregar o evangelho, porque não adianta. Então ele adentra agora as casas. E ele diz assim: devem ter uma fé sólida, uma fé solidificada. Sabe o que é essa fé sólida? É aquela pessoa que passa o perrengue todo dia, mas ele está firme. Vem uma luta atrás da outra, mas ele está firme. E ele não murmura, não. Ele não fica reclamando e nem mandando mensagem para o irmão, ora por mim, não. Ele está firme ali. O lombo dele já está cicatrizado de tanta pancada que ele está levando, mas ele está firme porque ele conhece a palavra. Ele sabe. Em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu olho para Jesus, eu não olho para a esquerda, eu não olho para a direita. Eu não olho. Eu olho para frente. Então essa pessoa de fé sólida, aquela família de fé sólida, é aquela que passa os perrengues, mas ele está firme.
Firmão mesmo. Ele deve ser cheio de amor e de paciência. Mais uma vez, fruto do Espírito. Tudo isso, o fruto produz na vida da gente. E nós precisamos de produzir isso, irmãos. Nós precisamos de produzir isso na nossa vida. Não adianta a gente fazer vista grossa para a palavra. Não adianta a gente fazer vista grossa para a palavra. Ah, mas eu sou assim mesmo, a graça de Deus é maravilhosa e ela tem me alcançado. Vai fazer o quê? Eu sou assim. Não, não é não. Você pode mudar sim. O Espírito de Deus transforma vidas. A palavra de Deus transforma vidas. Muda pessoas. Você se conhece. Nós nos conhecemos. A gente não pode ficar escondendo, colocando nossa dificuldade, a nossa fraqueza atrás disso. Ah, não, porque eu sou assim, então eu vou. Não tem como eu controlar. Tem. O Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda. Nós precisamos dele. Senhor, me dá graça, Senhor. Me ajuda, porque eu não dou conta. Isso é maior do que eu, isso é mais forte do que eu. Seja sincero para com o teu Deus. Coloque as suas fraquezas diante dele. Não é feio colocar as nossas fraquezas diante de Deus, não. Ele está aí para nos ajudar. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Coloca diante de Deus as suas fraquezas. Quantas vezes eu subo nesse lugar, eu falo: Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou. Mas o Espírito Santo, ele produz isso em nós, e nós precisamos disso, nós precisamos de produzir tudo isso na nossa vida. E aí então, falando com os homens, ele começa a falar com as mulheres, porque parece que as mulheres também, daquela cidade, daquelas igrejas, tinham também vários vícios, vários problemas. Veja, ele está tratando com a igreja. Nós somos igreja. Você não fica preocupado, se a palavra não está falando com você, amém, Jesus, mas ela está alcançando alguém que precisa. Ela está alcançando alguém que precisa. Eu acredito que dificilmente a palavra vai falar 100% comigo, mas em alguns tópicos ela vai falar comigo. O Espírito Santo, ele nos mostra, ele não nos acusa, porque acusador é Satanás, ele nos mostra. E ele diz assim: semelhantemente as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Dignidade. As mulheres têm que ter dignidade. Esse dia nós estávamos falando lá em casa, e eu não sei se eu falo felizmente ou infelizmente. Felizmente eu posso falar, mas é difícil. É difícil. Eu vou falar, é difícil. 90%, não vou diminuir, porque senão vai ficar muito grande o número aí. Eu vou pôr 80%. 80% da nossa comunidade que pega no batente é mulher. Pode contar aqui, ó. Pode contar quantas mulheres tem aqui. Pode contar. É verdade. Pode contar. Então, o que Paulo fala? Vive de um modo digno. Não devem ser caluniadoras. Ó, homem caluniador é feio, mas mulher caluniadora é terrível. É terrível. Hã? Olha o que Paulo está tratando, que assunto que Paulo está tratando, olha a situação, olha qual que era o problema da igreja, qual que era o contexto da igreja de Creta. Olha o que era. Mulher caluniadora é a pior coisa que tem. Homem a gente está acostumado, quantos a gente não vê, mas mulher não. E aí então ele diz assim: não devem ser caluniadoras,
E olha qual era o problema delas. Não, nem beber vinho excesso. Elas bebiam muito. E a gente sabe que hoje não é diferente, não. O mundo aí fora está dando show. A mulherada está dando show nos homens. Infelizmente. E aqui, a fraqueza dessas mulheres era isso. Da mesma forma que ele trata com os obreiros que não deveria ser dado ao vinho, aqui no capítulo de número 1, ele fala com as mulheres. As mulheres também gostavam de entortar a cara também. Desculpa a expressão, mas é a realidade. E esse negócio de, não, um copinho, não tem problema. O que tem um cálicezinho? Não tem problema. Tudo começa com um pouquinho. Olhando aqui, experimentando ali. Daí um pouquinho, pronto. Acabou, não tem controle mais. Aí vai de manhã, de tarde, de noite. Se bobear, vai de madrugada também. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo separado. Nós vivemos separados. Isso é santidade. Santidade é viver separado. Ou nós aceitamos isso ou não. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou nós aceitamos o caminho da santidade ou não. Não existe meio termo. Engana-se quem acha que existe. Não, mas Deus é tão misericordioso. Sabe a graça de Deus? Aí ele conhece de graça, né? Porque a graça de Deus, ela é tão maravilhosa. Mas ela é tão maravilhosa. Olha o que elas deviam fazer antes de fazer essas coisas. Elas deveriam ensinar o que é bom. O que é bom. Tem pessoas que gostam, às vezes, de conversar com algumas pessoas, porque aquela pessoa, ela tem palavras boas para ensinar. Não é? E é interessante que é um, como te diz, um paradoxo, né? Existem pessoas que também dão opinião contrária também. Então, as pessoas gostam também, não vou falar com ela, porque se eu for, ela vai me apoiar. Tem sim. E às vezes tem até no meio do povo de Deus. Vai lá conversar. Não, pode fazer assim mesmo. Vai ver, vai dar tudo certo. Misericórdia. Então elas deveriam ensinar o que é bom. Elas deveriam ser exemplo para as mais novas. Por que elas deveriam? Elas deveriam ser exemplo para os mais jovens, a amar os maridos e filhos, a viver com sabedoria e pureza, trabalhar no lar e fazer o bem, de novo falando aqui, e ser submissas ao marido. Essa palavra para a mulherada submissa, isso aí, quando o pastor fala isso aí, elas dão mortal para trás. É verdade, eu sei. Eu sei disso. Eu sei. Dá licença que eu tomo água. Dá mortal para trás. E se bobear, dá outro mortal ainda. Essa palavra não soa bem, mas ela tem um motivo, essa palavra. Ela tem um motivo. E qual que é o motivo? Se não proceder dessa forma, vai envergonhar o evangelho. Olha a seriedade da coisa. Olha a seriedade da coisa. Nós não podemos tirar da palavra só aquilo que nos é conveniente, só aquilo que nos agrada. Nós temos que aceitar a palavra do jeito que ela é. Ela veio para nos dar pancada, vem, não é? Ela veio para nos exortar, para nos edificar e nos veio para consolar. Não, exortar eu não quero. Né, Júlia? Eu não gosto de ser exortado. Não gostei da palavra do pastor. Palavra exortativa eu não gosto. Então tá fora. A palavra ela vem para isso, exortar, consolar e edificar.
Então nós não escolhemos aquilo que a palavra nos é conveniente, nós escolhemos aquilo que nós precisamos de ouvir, tá? Aquilo que nós precisamos de ouvir. E isso não envergonharia o evangelho e a palavra de Deus. Eu tenho que correr aqui porque nós já estamos terminando. Eu não vou conseguir terminar. No verso de número 6 diz assim: da mesma forma, incentive os homens mais jovens. Agora ele está tratando com a juventude, com a mocidade, né? E ele diz assim: a viver com sabedoria. Por que viver com sabedoria? Porque jovem, a maioria dos jovens, eu não estou generalizando, mas a maioria dos jovens vive o presente. Ele vive o presente e não quer nem saber do futuro. Não estou generalizando, eu não sei o que você pensa, o que vocês deixam de pensar, vocês jovens. Mas a maioria vive o hoje. Vive o hoje. Amanhã, ele ainda usa a palavra para isso. Amanhã, Deus nos pertence. Né? Mas não, aqui usa o de sabedoria, ele projeta o futuro dele. Porque o futuro dele vai fazer ou ele ser feliz ou vai ser ele infeliz. Sim ou não? Ou ele projeta o futuro dele, e isso eu estou falando em todas as áreas, profissional, sentimental, conjugal. Faz uma má escolha, depois vai ter que aguentar o camarada até ele morrer. Sendo bom ou ruim. Vai ter que aguentar. Aceitou? Ah não, mas aí não deu certo, eu não entro por esse caminho que é fria. Falando nisso, nós ainda vamos tratar desse assunto, né, pastor Caio? Vamos tratar desse assunto. Irmãos, olha o quanto que Deus é maravilhoso. Eu tinha uma visão da palavra em relação ao ensinamento do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo acho que 7, né? Não precisa pôr no telão não, Dai. Capítulo 7, eu acho que é 7. Eu tinha uma visão e uma interpretação desse texto. Sabe o que aconteceu? Deus mudou completamente a minha maneira de achar, porque o problema nosso, até dos obreiros, dos pastores e nosso mesmo, é o achismo. Eu acho. Aí a gente chega à conclusão, eu posso chegar à conclusão que eu estava errado em relação a que Paulo trata. Agora hoje eu tenho um outro entendimento. E depois o pastor Cairo, assistindo também uma palestra do renomado teólogo, o pastor Cairo também chegou no mesmo ponto. E aí, sabe o que é você falar assim, ó? Verdade, eu estava errado. Olha, tá vendo? A palavra se renova todo dia. Eu estou aprendendo a palavra todo dia. Todo dia eu estou aprendendo a palavra. Olha que eu estou há 33 anos que eu estou servindo a Deus. E como pastor, já passou de 25 anos. Depois de 25 anos, Júlia, eu fui entender o texto de forma diferente. Eu tenho certeza que aquilo que Paulo coloca está certo. Amém? Vocês estão vendo tanto que a gente é falho? E a gente acha que sabe a palavra, Valdir. Entendeu? A gente acha que conhece a palavra. A palavra ela se renova, a gente está aprendendo todo dia. E então, ele fala com os mais jovens para eles viverem com sabedoria. Eu vou parar por aqui, tá? Porque o que eles fazem agora vai refletir o futuro deles, para que ele não chegue no futuro e não venha chorar por que eu agi daquele jeito no passado. Né? Por que eu fui agir dessa forma? Então, ele fala, olha, você, da mesma forma, incentiva os mais jovens a viver com sabedoria. E ele diz para Tito, você mesmo deve ser exemplo na prática de boas obras. Agora, é interessante a questão de boas obras. Eu aprendi, eu ouvi uma frase essa semana interessante, né? Acerca da teologia. Né? Tem muitos cristãos que eles são teólogos na teoria. Estou falando cristão, não estou falando de teólogos, pregadores, não. Estou falando no modo geral. Cristãos são cristãos
teologicamente falando, na teoria, mas na prática de boas obras, são ateus. Não fazem. Não fazem. Não realizam boas obras. E aqui, olha, Tito, você precisa de dar exemplo na prática de boas obras. Não adianta você ficar ensinando, mas quando é para você praticar boas obras, você não faz. Você não pratica. Entendeu? Então ele está ensinando aqui, ó, na prática de boas obras, ó, tudo que você fizer, Tito, deve refletir a integridade, a seriedade de seu ensino. Olha a preocupação dele. Você vai ensinar, então tudo que você está ensinando, olha, você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Olha a preocupação. Paulo está colocando um homem para cuidar daquilo que é de Deus, da obra de Deus. Não poderia ser qualquer um. E quando ele entra na questão dos jovens, olha, você sendo jovens, fazendo parte deste grupo, você tem que ser exemplo. Você tem que ser íntegro. Aqui fala de caráter. O nosso caráter tem que ser íntegro. O nosso caráter tem que ser caráter realmente cristão. Cristão. É assim que nós temos que proceder. E também, ele tinha que teria que levar muito a sério, com muita seriedade, o seu ensino. As coisas de Deus, a obra de Deus, tem que ser com muito zelo, com muito cuidado. A gente procura fazer tudo com zelo. Hoje eu vim de manhã para cá, para tentar organizar essas cadeiras, eu trouxe um ajudante. Mas o ajudante eu tinha que chamar a atenção dele toda hora, porque ele saía de perto de mim. A hora que eu falar, vocês vão entender. Vem para cá, Benício, fica aqui perto de mim. Passar um pouquinho, ele dava uma voz. Meu ajudante. Eu ia coloquei esses, porque os vitrôs têm que ficar abertos para circular o ar. E eu fui colocar esses cabos aí. E aí eu falava, fica perto de mim, porque eu preciso às vezes de um alicate, que eu senão vou descer da escada toda hora, eu não dou conta. Já vou para 56 anos já. Já não tenho o mesmo vigor de 20, não. Aí passou um pouquinho, cadê o Benício? Ó, Benício, já vou. Anda, Benício, me ajuda aqui. Então a gente procura fazer com muito zelo, obedecer, né? O decreto, o pastor Alain vai nos ajudar nisso aí, né? Então, obedecer os decretos, colocar tudo certinho, organizadinho. A Viviane nos ajudou a colocar esses papéis aí, esses avisos, tudo. Fazer tudo com zelo. A obra de Deus é feita com zelo, com amor. A obra de Deus não faz relaxadamente. A obra de Deus não faz dessa forma. A obra de Deus tem que ser feita com zelo. Sabe por quê? Porque Deus, ele é zeloso. Deus, ele busca um povo zeloso e de boas obras. Ele é perfeito em tudo que ele faz. A obra da redenção dele foi perfeita. Ele pensou em você, ele lembrou de você, ele escolheu você no ventre da tua mãe. A obra dele é perfeita. A obra de Cristo é perfeita. Toda a caminhada, o ministério de Cristo é perfeito. Não achamos falha no ministério de Cristo. Não achamos falha de jeito nenhum. E nós estamos aqui dando continuidade naquilo que ele começou. Nós representamos, a Bíblia diz que eu e você, nós somos embaixadores. Embaixadores, sabe o que é o embaixador? Ele representa a sua nação naquela nação. Ele é a sua nação naquela nação. É uma responsabilidade muito grande. Você nesse mundo representa Cristo. Você nesse mundo reflete Cristo. A sua vida tem que refletir Cristo. É Cristo. A todo momento é Cristo. Porque foi Ele quem morreu. Foi Ele quem verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Você tinha uma dívida. Eu tinha uma dívida impagável. Humanamente falando, essa dívida era impagável humanamente falando. Podia trazer ouro, podia trazer bezerro, podia queimar, podia fazer o que... Não adianta. A Bíblia diz que não é com sangue de bode, de animal, que vai dar redenção para o homem, não. Mas o único homem
único Cordeiro, que deixou a sua glória, deixou o céu, deixou tudo aquilo que era mais esplendoroso, glorioso. E ele falou: não, eu vou lá e vou pagar. Eu vou pagar a dívida da Ana. Eu vou pagar a dívida da Juslene. Eu vou pagar a dívida da Ingrid, da Júlia, do Felipe. Eu vou pagar a dívida do Michael. Eu vou pagar. Porque se eu não pagar, eles vão para o inferno. A condenação deles é eterna no inferno. Agora eu vou tratar as coisas de Deus de qualquer maneira? Não. Eu não vou dar mau exemplo lá fora. Eu não vou. A obra da redenção custou sangue. Ele morreu por você. Valorize isso, agradeça todos os dias. Isso é gratidão a Ele. Você estava condenado. Ele tirou, a palavra do Senhor nos diz que Ele tirou você do lamaçal do pecado. A palavra do Senhor nos diz que Ele tirou você do meio das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. Diz a palavra. Nós temos que valorizar. Fiquemos de pé. Temos que valorizar isso. Porque é interessante nós sabermos que Cristo, Ele está pronto a me ajudar e te ajudar a todo momento. Basta você orar, basta você clamar, basta você colocar a sua situação diante dEle, que Ele está pronto para te ajudar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Nós vamos parar por aqui. A obra da redenção, ela é maravilhosa. E isso, quando eu comecei a estudar essa carta, eu pude ver o quanto que Paulo era uma pessoa que zelava pela obra de Deus. Não era qualquer um que servia. E ele valorizava. Paulo foi um dos maiores pregadores, maiores apóstolos que a história conheceu. E o último. Mas com zelo e com amor. Que nós venhamos fazer o mesmo. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Salvador. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Pela sua grandeza, Senhor. Pelo seu imenso amor para com as nossas vidas, Senhor. Pai, o Senhor não nos pede nada mais do que a obediência a Ti, Senhor. Pai, o Senhor não requer sacrifício meu. O Senhor não requer sacrifício nosso. Pai, o Senhor só pede uma coisa a nós: obediência. Obediência à Tua palavra. Pai, sustenta-nos, ó Deus, com a Tua graça. Sustenta-nos, ó Deus, e fortaleça-nos, Senhor. Pai, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor.